Salve pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui depois de alguns dias. Antes eu gostaria de agradecer e pedir para você se inscrever, se for possível, e deixar o seu like, que a gente vai ter uma conversa aqui um pouco séria. Primeiro sobre o canal, depois sobre o Corinthians em si, e para vocês entenderem um pouco as minhas posturas, tudo isso. Eu não fiz vídeo pós-jogo de sábado porque eu tava de saída e, cara, eu não tinha muito o que acrescentar. Acho que com comentário sábado. Ia ser o mais do mesmo. Entendeu? Apesar de eu achar que sábado o resultado foi injusto, o time não jogou tão mal, mas é os mesmos efeitos de sempre. Eu gostaria muito de ser igual o Argolinha e de ser igual o Barolo. No caso, falando do São Paulo, ou de um Baldaço, sei lá. De que quando o time perde, vem aqui, aí detona, e sobe em cima da mesa, aí xinga todos os jogadores. Cara, mas eu não sei se esse é meu perfil. Entendeu? Eu não sei se esse é o meu perfil. Pô, eu vou chegar a xingar o Maicon, mas a bola já tá xingando o Maicon. É complicado. Então, eu queria muito ser aquele cara que, tipo, terminou o jogo do Corinthians, o Corinthians perdeu, vocês iam correndo aqui pra ver meu vídeo, porque vocês verem minha cara de pistola. Mas quando o Corinthians perde, eu fico realmente mal. A última coisa que eu penso é no vídeo. Pelo contrário, eu perco até a vontade de fazer o vídeo. Quando ganha, aí sim eu fico com vontade. Então eu sou o contrário de alguns influencers que não sei se gostam da derrota, mas que tem o hype quando perde. Você entendeu? Quando ganha nem ou faz vídeo curto, aparece. Não é o caso do Barolo que tá sempre fazendo, tá? Eu gosto muito do trabalho dele falar nisso, apesar de eu já ter desmentido ele aqui, tá? O Argolinho até gosta dos vídeos dele também, mas você percebe que ele dá muito mais ênfase nas derrotas. E, cara, não é o meu estilo, entendeu? Eu gostaria sim que meu canal pudesse poucos views, mas tivesse vitória toda hora. Não adianta, eu sei que tem canal de palmeirense, por exemplo, Palmeiras empata um jogo, porque perder aqueles desgraçados não perde. Aí o cara vem xingando todo mundo, xingando a Leila, tal, porque empatou um jogo. Eu não tenho esse estilo, entendeu? Você quer um pouquinho de história do Corinthians, de coisas aí, de ver uma coisa mais. Pra você conhecer a fundo o clube que você torce, aí você me segue. Aí você vê os meus vídeos. Eu vou tentar fazer análises sempre pautadas na história do Corinthians. Porque a história do Corinthians, não vai se repetir. A história do Corinthians sempre se repete. Sempre se repete. É um círculo inconclusivo. Então a gente vai viver numa eterna gangorra, que a gente vai estar uma hora embaixo, outra hora acima, e vai, e vai, e vai, e vai. Né? Começo dos anos 90, baixo. Fim dos anos 90, alto. Começo dos anos 2000, alto. Aí metade dos anos 2000, bem baixo. Aí começo dos anos 10, muito alto. Agora a gente já está um pouco mais para baixo. É sempre assim, é cíclico. Eu vou contar agora aqui uma história para vocês. Se vocês querem ouvir a história, cliquem, deixa o sinal, tô ganhando aqui. E vou estar sempre fazendo shorts, tá? Com lances históricos, tudo. Eu sei que vocês gostam do shorts, os shorts dão muito mais audiência do que os vídeos. Por isso que eu tô fazendo uma quantidade até um pouco maior. Vou contar uma história para vocês lá mais ou menos pelo triênio 2006 e 2008. E coincidentemente foi o pior talvez triênio da história do Corinthians, que coincidiu com um dos melhores triênios da história do nosso rival, que não é o Palmeiras. Não era o Palmeiras, na época era o São Paulo. O Palmeiras também estava mal na época. Tava mediano, né? Vamos se dizer. Mas o São Paulo ele veio de um título mundial, da Libertadores, Paulista e depois de um tri brasileiro incontestável. Vamos lá. O Corinthians estava caindo para a segunda divisão. O Corinthians não tinha estádio, o Corinthians não tinha CT, o Corinthians não tinha estrutura. A gente não tinha um centro de recuperação fisiológica para os jogadores. Entendeu? Nenhum jogador.
europeu queria vir jogar no Corinthians, porque não tinha onde se recuperar. E éramos página da policial. O do Alívio transformou o Corinthians num time policianesco, enquanto nosso rival estava hiper organizado. Não tinha crise nenhuma lá. Era um brasileiro atrás do outro. Era a Libertadores disputada todo ano. E times fortes. São Paulo vendia um jogador, contratava um outro do mesmo nível e tal. Aí eu chegava a pensar, falei, nunca, o São Paulo vai. Nossa, o São Paulo vai fazer um estrago nos próximos anos. Ninguém alcança. De repente, uma boa gestão no Corinthians virou tudo. O São Paulo parou no tempo. E coisas em 4 anos virou campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro. O Corinthians passou o São Paulo em número de títulos brasileiros. E a coisa aconteceu com uma boa gestão. A coisa não precisou de um mega patrocínio, de nada disso. Foi uma boa gestão. E aí a gente deitou em cima dessa boa gestão, né? Só que nessa boa gestão veio o nosso CT, veio talvez o maior centro de fisiologia do Brasil, veio o nosso estádio e vieram os títulos. E títulos que a gente não tinha, como a Libertadores. Agora a gente está vendo uma situação um pouco semelhante. Eu vou dizer um pouco porque a situação ela é diferente. Entendeu? Hoje o Corinthians ele vive uma crise institucional muito dentro de campo. Dentro de campo. Você vê times mal montados, planejamentos mal feitos. Mas fora, as coisas não estão mal. Corinthians lota estádio. Continuamos tendo centro de treinamento top 1 do Brasil. Centro de fisiologia top 1 do Brasil. Receitas gigantes, patrocínios bons. Só que a nossa crise ela é dentro de campo. Isso já há alguns anos. Porque o Corinthians não consegue acertar uma diretoria, um planejamento que faça com que o time se compacte como era na época do Tite e só troque peças. O rival Palmeiras conseguiu isso. Só que primeiro ele teve uma injeção gigantesca, isso ninguém lembra, né? Ele teve uma injeção absurda de dinheiro, contratou um monte de jogador e acabou jogando dinheiro no lixo. Quem lembra do Borja? Que foi na época a contratação mais cara, acho que do futebol brasileiro, não foi? Ou uma das. Vários outros, Guerra. O Palmeiras gastou as tampas até acertar um time. Acertou um time, curiosamente, com o Vanderlei Luxemburgo, com molecada, mesclando moleques com jogadores mais experientes, aí mandou o Vanderlei embora e o Abel acertou tudo e aí o Palmeiras começou a ser campeão. Entendeu? Essa é a diferença. É dentro de campo, mais do que fora. Você entendeu? Dívida. A dívida do Palmeiras e do Corinthians é muito parecida. Se eu não me engano, a diferença é menos de 100 milhões. Para o tamanho dos clubes, o Corinthians tem mais receita, o Corinthians tem mais público, o Corinthians vende mais produtos. Ou seja, se você for colocar na média, a dívida do Palmeiras é até maior que a nossa. Pelo tamanho dos dois clubes em estrutura. Tá? Hoje a gente tem uma diferença abissal dentro de campo. Só um minutinho. Ai, o cachorro atrapalhando. Então a gente tem hoje uma diferença abissal dentro de campo. Entendeu? Hoje o Palmeiras ele tem um time organizado, um time entrosado. Você troca apenas uma peça por outra. Mais ou menos como era o São Paulo daquela época. Só que fora de campo, eu vejo uma equivalência. Você entendeu? O que o Corinthians precisa? Aí que eu falo que eu cunho tanto o termo New Fiel. A torcida do Corinthians, essas conquistas recentes, nós ainda somos os maiores campeões desse século. Deixou o corintiano sendo que nunca foi. Imediatista. Porque o Corinthians precisa de um pouco de paciência e de uma gestão de verdade. De uma gestão importante. Hoje saiu a notícia que talvez a renovação e transparência não vá lançar candidatos. E apoia Augusto Melo. Isso seria ótimo. Seria uma nova gestão no clube. Tomara. Mas as coisas levam um pouco de tempo para acontecer. E talvez esse desespero das coisas acontecerem rápido pelo fato do rival estar ganhando títulos tenha jogado a nossa temporada de 2023 no lixo. Entendeu? O Corinthians tinha um caminho, estava andando o caminho e esse caminho foi desviado e foi quebrado
em pedacinhos por uma gestão não boa dentro de campo. E agora o torcedor fica, entendeu? Eu não vou dar uma aqui de bem, já falar quando vai cair pra segunda divisão. Quando não vai cair pra segunda divisão, desculpa. Óbvio que pra vender jornal é legal falar que o Corinthians vai cair pra segunda divisão, mas não vai cair. Entendeu? É só você olhar os elencos. E que quando aperta, esse time do Corinthians joga bola. Também acho muito difícil que seja campeão. Não vai ser campeão também. Brasileiro, não. Sul-Americano e Copa do Brasil, quem sabe. Não dá pra saber. Mas o problema do Corinthians é de gestão. Dentro de campo. E talvez isso demore umas 2, 3 temporadas. E em 2021 a gente começou uma nova era. Porque o Corinthians vinha realmente de um time muito ruim que brigava para debaixo da tabela. Aí em 2021 veio os reforços. Aí o Corinthians passou a brigar na parte de cima da tabela. Aí manteve em 2022. Aí em 2023 isso foi quebrado. Por quê? Falta de paciência. Então, o Corinthians tem moleques muito bons, tem garotos que vão dar frutos maravilhosos. O Biro, por esses 2 jogos que ele jogou com o Luxemburgo, o que ele foi antes do Mundial e o depois, tem cara de craque. Posso quebrar a cara, mas tem cara de craque. O Pedro é muito bom jogador. O Wesley é muito bom jogador. Esse Juan fez o gol, pode ser que seja uma boa. O Matheus Araújo, alguns jogos que jogou, é útil. O Murilo eu já posso dizer que é craque. O Murilo é jogador que vai ir para a seleção brasileira. Em breve. Esse legado ninguém tira do Corinthians. Aí você vai acertar as posições que estão em falta e ter paciência. Paciência. Se o Corinthians terminar 2023 classificado para a Libertadores de 2024, não importa a forma que for, já é uma vitória, porque a gente vai disputar pela terceira vez seguida. E aí sim, começar a temporada com o técnico, começar o planejamento e paciência. O rebaixamento deu uma injeção de paciência no torcedor do Corinthians em 2007, que de 2008 até 2009, até o fim de 2009 praticamente, o torcedor do Corinthians praticamente não cobrou nada do clube. E vieram os frutos. Hoje não há essa paciência. E talvez por isso o processo é capaz de demorar mais. Em 2008 não havia cobrança no Corinthians. Em 2008 era apenas apoio. Nós fechamos com vocês, estamos com vocês na segunda divisão. Ponto. O time perdeu uma Copa do Brasil e foi aplaudido. A Copa do Brasil ganha. Apoio. Só que, obviamente, jogar na Série B é mais fácil apoiar. Porque está ganhando de todo mundo, tal, tal. Chegou 2009 com o Ronaldo, mesma coisa. Apoio, apoio, apoio. O time foi campeão. Agora não. Agora, um Campeonato Paulista que o time, de repente, não faça a campanha que todo mundo queira, assim, já é pau no CT. Eu quero que o Campeonato Paulista se dane, pra falar a verdade. E aí começa todo o ciclo, tudo errado, tá? Foi um erro ter efetivado o Lázaro, foi um erro que fizeram com o Cuca, entendeu? E talvez o Luxemburgo não vá aguentar muito tempo, mas ele já vai deixar um legado, que é essa molecada que ele não teve coragem de botar para jogar, que os outros treinadores tinham medo, né? Os outros treinadores tinham medo de pôr o Biro, de pôr o Pedro para jogar. O Murilo, por que ninguém colocou o Murilo para jogar? Ninguém que passou pelo Corinthians. Então, a minha visão sobre o Corinthians é o seguinte: é que a longo prazo, dentro de campo, o time pode se acertar. Mas a torcida precisa ter paciência. As coisas estão acontecendo de bom para o rival, mas não foi do dia para a noite. O Palmeiras teve anos frustrantes, teve contratações frustrantes, teve Libertadores frustrantes, até chegar aqui. Entendeu? 2015 o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil que não era para ter ganho. O jogador do Santos perde o gol embaixo da trave. Entendeu? Talvez o azar que a gente deu ano passado eles deram de sorte em 15. Tá? 16 quase cai no Paulista. Aí o Cuca acerta o time e ganha o brasileiro. Depois ele fica 17 nos anos mais decepcionantes da história do clube, em que eles tinham um time top no Brasil e não ganharam nada. Entendeu? 18 eles iam caminhando para a mesma, só que aí o São Paulo dá uma rateada no brasileiro e eles conseguem ganhar o brasileiro. Aí 2019 a mesma coisa, não ganham nada. Até 2020 acertarem.
Entendeu? Então, paciência é o caminho, entendeu? A gente não pode achar que o nosso time é o melhor de todos, nem ganhar todo mundo, mas o nosso time não é o pior de todos, entendeu? A gente está ali na média, talvez um pouco abaixo do Flamengo e do Palmeiras. O time só precisa de um pouco de paciência. O jogo contra o Cuiabá foi isso. O Corinthians talvez tenha perdido 2 pontos por desespero. Se o Corinthians põe a bola no chão e joga de boa, teria ganhado o jogo. Só que aí a bola não entra, aí o time toma um gol no contra-ataque, aí começa o desespero. Desespero. O Corinthians não teve contra o Atlético Mineiro, por exemplo, e já estava eliminado para muitos. Aí não teve desespero. Entendeu? Então, vamos treinar esses dias, os reforços vão chegar. O Rojas parece um grande jogador, pode vir, deve vir outros. O Duílio sabe que se não vir, ele mina as chances. Vamos focar muito nessa Sul-Americana, que é o título inédito, da vaga na fase de grupos da Libertadores. Pote 1 ainda. Você ganha vaga na Libertadores, você ganha pote 1. Ou seja, você vai pegar um grupo teoricamente mais acessível na segunda fase. Se tiver muitos brasileiros no pote 2, vão sobrar poucas opções, você pode cair num grupo mais tranquilo. Entendeu? Como o Palmeiras sempre cai todo ano. Então, focar a Copa do Brasil Sul-Americana, sair desse bololô aí do Campeonato Brasileiro. Acho que a nossa tabela nos 10 primeiros jogos foi uma das piores. Então, ou seja, os jogos que restou a gente só tem um clássico, a gente pega as equipes mais tranquilas, as equipes que estão ali na parte de baixo da tabela, a gente vai pegar todo mundo, a gente vai pegar Curitiba, que a gente ainda não jogou, vai pegar um monte de time que tá ali naquele bololô, então a tendência é a gente termine o primeiro turno no meio da tabela, e aí é focar nessas Copas, tentar ganhar pelo menos uma delas. Aí o ano valeu um pouco a pena, e aí no ano que vem a gente tenta almejar algo maior. Não sei se vocês estão comigo. Eu não estou passando pano aqui para as cagadas que o Duílio fez, porque vocês podem ver meus outros vídeos. Eu não estou passando pano para jogadores, mas eu acho que o time está sim sendo renovado. Tem uma molecada boa chegando, devem chegar reforços. Se a gente não apoiar e não tiver paciência, desculpa, cara, a gente não sabe o que é ser Corinthians. Não é o Corinthians que meu avô me ensinou a torcer. Se você acha que o rival tá maravilhoso demais e que o Corinthians tem a obrigação de estar igualzinho a ele já, hoje, cara, é só você torcer pro rival, mano. Compra uma camisa verde. Entendeu? Eles também passaram por apelo, por problemas. Eles são bi-rebaixados. Nós não. Então, os problemas do Corinthians, diferente de 2007, se resumem dentro de campo. Dentro de campo. A diretoria não soube o que fazer dentro de campo. Errou muito dentro de campo. E ela vai ser trocada no final do ano. Tá?